Eu trouxe aqui algumas informações que eu levantei junto a fontes no Palácio do Planalto, mas antes eu queria fazer um breve retrospecto para o ouvinte nos acompanhar aqui. Na semana passada, o presidente Bolsonaro havia decidido demitir o ministro Mandetta, acho que todo mundo se lembra, e generais do Planalto, como o general Braga Neto, da Casa Civil, e o general Ramos, da Secretaria do Governo, demoveram o presidente Bolsonaro da decisão. Eles usaram dois argumentos. O primeiro é de que o momento não era o melhor. Aliás, o momento não poderia ser pior para demitir o ministro da Saúde, né? E o segundo é que seria possível achar denominadores comuns entre a posição do presidente e do ministro. Só que a entrevista de ontem para o Fantástico deixou claro que não tem mais nada em comum entre o presidente Bolsonaro e o ministro Mandetta. A entrevista de ontem, eu concordo com o Constantino, que a gente tem que levar em conta o contexto, inclusive, né? O fato de a entrevista ter sido dada para um programa da Globo, o fato dela ter sido gravada nos domínios aí do mais novo inimigo do presidente Bolsonaro, que é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o tom de desafio que ele usou. Bom, depois dessa entrevista, o que aconteceu? O que aconteceu foi que mesmo os generais do Planalto, que apoiavam a permanência do ministro Mandetta no cargo, abandonaram o ministro Mandetta. Isso aconteceu porque, na opinião deles, o ministro desafiou o presidente em público e, com isso, ele quebrou a regra pétrea, a cláusula pétrea e dos militares, que é o respeito à hierarquia. A partir daí, a situação do ministro Mandetta ficou insustentável junto aos militares e ele não tem mais o apoio dos generais no Planalto. Bom, informação número 2. O que dizem as fontes do Planalto sobre a demissão do Mandetta? Dizem que não. O presidente Bolsonaro não irá demitir o ministro Mandetta agora. Segundo essas fontes, o presidente acha que o ministro está tentando forçar a demissão dele para sair como herói, que a pressão pelo relaxamento do isolamento vai aumentar gradativamente e vai vir de baixo para cima, ou seja, é alguma coisa que vai ajudar a enfraquecer o ministro Mandetta. E que os números que o ministro previa não estão se confirmando. E aqui eu quero fazer um parênteses para discordar, porque o presidente e os seus assessores, eles mencionaram o adiamento do pico, como o Constantino falou. O ministro Mandetta falou que o pico ia ser em abril, agora o ministro Mandetta disse que o pico é em maio, em junho, etc. Eu quero dizer aqui que, na minha opinião, e de especialistas também, esse pico está sendo adiado, e o ministro Mandetta estaria errado só no caso de os números estarem baixando, que não está acontecendo, infelizmente. Os números estão aumentando, ou seja, indica que o pico ainda chegará, infelizmente, também. Bom, em resumo, o presidente acha, segundo essas fontes, que o ministro Mandetta vai se enfraquecer sozinho. Aí eu quero lembrar que, segundo a última pesquisa da Datafolha, a confiança que a população tem no ministro Mandetta é bem maior do que a confiança que a população tem no presidente da República, Bolsonaro. Portanto, essa aposta que o presidente está fazendo é alta e arriscada.